Bom, segundos. Então, a última aula de junho, a gente viu sobre question tags. E eu quero começar a aula de hoje só dando uma pincelada rápida sobre isso, para não ficar para trás. E eu vou fazer diferente. Vocês vão colocar no chat a resposta, tá? Peraí. Para lá. Deixa eu abrir aqui. Cadê meu question tag? Aqui. Beleza, vocês estão vendo? Todo mundo está vendo? Estamos vendo. Espera aí que tá travado aqui, não está respondendo. Calma aí. Aí. Então vamos lá. Ó, 1, 2 e 3. Eu quero que vocês relembrem para mim o question tag e coloquem no chat a resposta do 1, do 2 e do 3. Como é que a gente faz o question tag? É o né do português, só relembrando. Então, você foi ao cinema ontem, né? Em português. Mas em inglês, you went to the movies yesterday. O went é passado. Aí eu venho e falo, didn't you? Então, se eu afirmo, eu pergunto negando. Se eu falo negando, eu pergunto afirmando. Coloca aí, 1, 2 e 3. Deixa eu ver se vocês colocaram lá. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Vamos ver as respostas. BAC. BAC, BAC, BAC. Vamos ver. You like chocolate? Sim. Don't you? Por quê? Aqui é uma frase no presente, na afirmativa, está escondido do aqui. Em que forma? Se você não sabe, você tenta colocar essa primeira oração na negativa, ou tenta fazer uma pergunta com ela. Então, se você fala, do you like chocolate? Ou you don't like chocolate? Você descobre o auxiliar. Então, a letra B era a correta, tá certo. A segunda, he studied for the test. Ele estudou para a prova. Não estudou? Foi o exemplo do cinema. Study está no passado. Então, eu já sei que vai ser um auxiliar passado. Não pode ser does, não tem nada a ver study. Então, vocês ficariam lá entre essas. Mas se começou afirmando, continua negando. Como é que vai lá? O número 3. We have had breakfast already. A gente já tomou café da manhã. Aqui é uma pegadinha. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. C. Então, we have had breakfast already. Porque tomar café da manhã é breakfast. Então, aqui está o verbo principal. Onde o had está no passado é o verbo principal. O have anterior que é o auxiliar. Então, aqui eu nunca poderia usar o had, e sim o have. Então, se eu coloquei afirmando, eu pergunto, haven't we? E as próximas. Quatro, 5. Peraí, deixa eu ligar o computador lá, já volto. Vai fazer ele.
Vamos ver se já tem resposta da 4 da 5. De repente da 6. Tem resposta da 4 e da 5? B e A. Vamos ver, Caim. B. She isn't a teacher. Isso. Se está negando aqui, volta afirmando. Is she? Peter has a dog. Vamos ver o que você colocou. Peter has a dog. Letra A. Isso. Muito bem. Por que aqui eu não é hasn't he, gente? Porque aqui é diferente daquele have breakfast. Aqui eu só tenho um verbo. E o único verbo, ele é o principal. Então, aqui é to have. Ó, eu vou mudar para vocês entenderem. Peter studies a lot. Doesn't he? Peter eats cake every day. Doesn't he? Então, aqui o has eu coloquei de propósito só para confundir vocês e quererem falar hasn't he, mas não, porque quando eu tenho só um verbo, ele é o principal. Então, aí é uma frase na afirmativa no presente. Como que eu colocaria essa frase na negativa? Peter doesn't have a dog. Então, você descobre que o do está aí embutido. Então, letra A é a correta. Beleza? Página de baixo. 6, 7 e 8. Vamos ver. Vamos ver se já tem resposta. 6, 7 e 8. 6. CDD. Vamos ver. Vamos ver, Caim. CDD. Ana has bought a new car. Aí, porque voltou, tá vendo? Ó, agora tem dois verbos novamente. Então, a Ana has bought. O verbo have aqui, tá na terceira pessoa do singular, é o auxiliar. E o bought tá no particípio, é o verbo principal. Então, eu vou usar o verbo has para flexionar. Se eu fiz afirmando, eu volto negando. Hasn't she? Muito bem. Agora aqui eu vou usar um modal verb. Na negativa, eu tenho dois verbos. Verbo modal auxiliar na negativa. Verbo principal ride, que é montar o cavalo. Depois na afirmativa, no principal. Então, you couldn't ride horses before. Podia, você não podia montar cavalo antes, podia. Could you? Voltou afirmando. We can be friends. Nós podemos ser amigos. Não podemos. Can't we? Muito bem. As duas últimas agora. 9 e 10, vamos ver. Nove e 10. A e B. Vamos ver. It will rain today. Isso. O will é o verbo modal de futuro e o rain é o verbo principal. Então, se ele vem afirmando, ele volta negando. Won't it? Eu sempre concordo com o pronome, né? E o 10. We should study more. Nós deveríamos estudar mais. Não deveríamos. Shouldn't we? Letra B. Tudo bem. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês. Só um rebolado aqui do que a gente já fez, tá? Para a gente se situar. Então tá. Então, what happened so far? Eu fiz esse slide bem simples, rapidinho, para a gente falar sobre isso. O livro 1, começo do ano, que nós ainda estávamos presencial, né? O eixo temático é sobre society.
Então, a gente estudou muita coisa sobre sociedade, sobre... lembra, meios de transporte, a gente viu várias aulas nesse sentido, sobre convivência, enfim. Estudamos o presente perfeito e o passado simples juntos. Por quê? Porque o presente perfeito nada mais é do que um passado em inglês, né? Então, I have been to Paris, ponto. Quando que eu uso o presente perfeito? Quando ele é um passado indeterminado, uma das razões que eu uso, né? Então, I have been to Paris, ponto. Você não sabe quando eu fui a Paris, então, ponto. É diferente de eu falar I went to Paris last week. Daí eu ponho, quando eu marco o tempo, é passado simples. Então, a gente viu essa diferença. A gente viu o presente perfeito contínuo, uma coisa que você vem fazendo, começou e continua. Então, I have been studying Italian since last year, por exemplo, uma coisa que começou e continua. O passado progressivo, então, ele pode acontecer junto com outra coisa, né? Então, eu estava lavando a louça quando o telefone tocou, ou eu venho tentando estudar, mas eu não consigo, tá? Os connectors de while e when, quando usa um, quando usa o outro. O while é quando tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o when é quando aconteceu alguma coisa. Então, eu estava lavando a louça quando o telefone tocou. Então, eu vou usar o when. I was washing the dishes, doing the dishes, when the phone rang. When. E while. I was washing the dishes while my son was studying. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E os pronomes indefinidos, some, any e no. O livro 2, o eixo temático foi Environment, que a gente estudou sobre footsteps, footprint. Lembra que a gente falou sobre a água, sobre as marcas no meio ambiente. Estudamos os artigos definidos e indefinidos, a, an e de. Estudamos o passado perfeito. Aí é o had mais o verbo no particípio. Então, I had gone to New York if I had the money. Então, eu teria ido se eu tivesse tido o dinheiro. Os verbos causativos de causa. O eixo temático do livro 3 foi technology, falamos sobre apps de casa, falamos sobre várias coisas legais. Estudamos as conditional sentences, 0, primeira, segunda e terceira, que tem aquele if clauses, então, se, nananã, lá, aquela condicional. A 0, que é presente, né? Se eu esquento, a água ferve. A primeira, que é a primeira condicional. Se eu estudar, eu irei passar presente com futuro. A second, que é uma hipótese. Se eu fosse você, eu estudaria mais. E quando a gente tem a second condition, e eu falo se eu fosse você, não importa a pessoa, sempre vai ser fixo were. Então, if I were you, if she were he. Lembram disso? I would study more. Então, você vai usar passado simples com um verbo modal estruturando. E a third conditional, que é uma impossível, só uma colocação. Então, se eu tivesse tido tempo, eu teria estudado mais. Então, if I had the time, I would have studied more. As relative clauses, that, who, whom, which, whose, quando usar, né? Which sempre para coisas, nunca para pessoas. That, who e whom para pessoas. E whose ou cujo, cuja. E agora, o livro 4, que nós estamos terminando, o eixo temático foi arts, estudamos obras de arte, música e tal. Estudamos as relative clauses e as question tags. E agora vamos passar rapidamente por connectors, porque é uma coisa do dia a dia de vocês e que não tem necessidade da gente ficar aprofundando nisso, que ela acontece, vai acontecendo. Beleza? Ficou claro? Posso seguir? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo certo, pode ir. Então vamos. Então vamos lá na apostila 4, na página 22, no capítulo 14. Quem chegou mais tarde, no começo da aula eu estava com dificuldade de anexar a ficha lá no sistema, eu não estou conseguindo adicionar o arquivo.
Depois eu coloco para vocês essa listinha do question tag, o PowerPoint e a ficha, tá? Assim que acabar a aula, eu vou tentar fazer isso de novo. Então, eu estou na apostila 4, no livro 4, página 22, aula 14. Eu vou falar rapidamente sobre os connectors, porque isso daqui é o uso, não adianta a gente ficar se aprofundando, tá? Todo mundo comigo? Então, vamos lá, connectors. Connectors, também chamados de transition words ou discourse markers, são palavras ou expressões utilizadas para atribuir ideias a orações ou mesmo para unir orações. Claro, chama connector, serve muito mais para unir as orações. Eles são importantes porque conferem coesão e coerência a um texto. A tabela a seguir traz alguns dos principais connectors de acordo com sua função. Então, eu tenho aí 5 connectors, 5 situações, funções, de contraste, de alternativa, de causa, de consequência e de ênfase. Se vocês derem uma olhada em alguns de contraste, vai ser sempre as questões adversativas que vocês veem no português. Se tem contraste, ela é oposta, ela é uma oração adversativa. Então, o que eu vou usar? O but, quer dizer mas, entretanto, contudo, however, still, yet, although, even though, despite, in spite of, while, whereas, tá? Então, essas são as adversativas de contraste. A de alternativa, instead of, rather than, ao invés de alternativa. A de causa vai ser uma consequência. Causa e consequência. De causa, porque e já que é o because, since. E a de consequência? Consequently, so, therefore, thus. Quer dizer, portanto. A de ênfase, in fact, actually, que quer dizer na verdade, e indeed, que é de fato. In fact e indeed é a mesma coisa. In fact é muito mais usado no inglês americano e indeed no inglês britânico. Mas isso não quer dizer que eles não usam, né? Não misturam. Só é mais usado do que um do que o outro. Agora, essa referência de língua. Após although e even though, sempre tem-se uma oração completa. Olha aí. Even though CD sales are decreasing, music revenues are increasing. Já a palavra though pode vir no final da oração. CD sales are decreasing, music revenues are increasing though. Após despite and in spite of, é possível utilizar um substantivo ou um gerúndio. Despite of the price, vinyl records are very popular today. In spite of being expensive, vinyl records are very popular today. Então, juntos, vamos fazer o exercício número 1. Vocês vão colocando para mim no chat, tá bom? Então, número 1. Close the best connector to fill each blank. A primeira. I love rock. It's my favorite kind of music. Então, está conectando duas ideias que não são opostas. Eu amo rock. É minha música favorita. Não é uma causa, não é uma consequência, porque eu não estou justificando. O que eu vou usar aí? Pode ser o and, não é? When? Qual? And. I love rock and it is my favorite. Mas aí só tem 3 opções. Você não está com a apostila, né? Eu não. Então, tem 3 opções. Because, while ou in fact. Eu amo rock porque é minha música favorita. Eu amo rock enquanto é minha música favorita. Eu amo rock. Na verdade, é meu tipo de música favorita. Qual que faz mais sentido? In fact, não é? In fact, isso. Na verdade, in fact. A letra B. She didn't go out. She wanted to watch a concert on TV. Então, aí tem uma explicação, tem uma causa por que ela não saiu. Ela não saiu porque ela queria assistir o concerto na TV. Então, ela não saiu já que ela queria ver o concerto na TV, ela não saiu, ainda ela queria ver o concerto na TV, ela não saiu, mas ela queria ver o concerto na TV. Since, still or but?
Ninguém tá com... Quem tá com a apostila? Fala para mim. Isso, muito bem, André. Sim. Mas só para eu saber, fala eu. Quem tá com a apostila? Só, Marcelo? Bia? Tá bom. Então tá. Letra D. Desculpa, letra C. Começa a frase, daí, the concert was good. We didn't stay till the end. Então, aí tem um contraste. Olha só. O show estava legal. A gente não ficou até o final. Opa, mas se o show estava legal, por que você não ficou até o final? Então, eu vou usar although, embora. Eu vou usar however. Pode ser aqui, vamos ver, entretanto. Ou in fact, na verdade. Although, however, ou in fact? Se é um contraste. Although, não é? Although the concert was good, we didn't stay till the end. Letra D. Musicians can upload songs. Many times they don't get paid. Então, musicians can upload songs. Os músicos conseguem baixar músicas. Muitas vezes eles não são pagos. Eu vou usar. As opções são despite, apesar de, thus, que vai ser portanto, ou yet, que vai ser um ainda. Eu vou falar, apesar deles conseguirem baixar, eles não são pagos. Eu vou falar, entretanto, deles conseguirem baixar, eles não são pagos. Ou ainda que eles vão baixar, eles não são pagos. É um contraste, né? Eles podem, mas eles não recebem. Então, aqui seria um despite. Né? A letra E. I'm just starting to play the guitar. I can't play very well. Olha eu aqui no piano. Ó. I'm just starting to play the piano. Mas eu não consigo tocar muito. Therefore, que vai ser um todavia. Portanto, ou portanto, eu não consigo ainda tocar muito bem. Ou sim, já que eu não sei tocar muito bem. Mas ou portanto? Poderia ser os dois, né? Tá descontextualizado. Depende da ênfase do sentido. Eu posso falar assim, ó. Eu acabei de começar a tocar o piano, mas eu não sei ainda tocar muito bem. Ou eu estou tocando e vocês estão vendo. Aí eu falo, eu acabei de começar a tocar o piano, portanto, eu não toco muito bem, estou me justificando. Não é? Então, eu iria no therefore, porque é muito mais uma justificativa. Se você acabou de começar a tocar, você está se justificando, que é por isso que você ainda não sabe tocar muito bem. Então, therefore. E a última. I've downloaded a great album. I can't remember its name. Eu baixei um álbum muito legal, mas eu não consigo lembrar o nome. Esse mas eu vou usar in spite of, but or therefore. But, tudo bem, Andrew. E aí, eu quero ir com vocês lá no Enem, página 27. No mesmo livro, passa essa última aula e vai no Focus do Enem. Tem 5 exercícios, eu quero fazer pelo menos 2, se der tempo 3. Tá todo mundo comigo na página 27? Focus no Enem? Sim. Página 27, Enem. Ok? Eu vou começar o primeiro. Olha que interessante esse primeiro exercício. Tem aí uma tela, talvez de computador, um outdoor, uma propaganda, não sabemos. O primeiro link, sem você ler nada, você já sabe que são os caracteres e o logo, né, do Facebook. Então, mas o trocadilho consiste em dizer o quê? Put your face in a book. Então, estou mandando você sair do Facebook
e colocar sua cara num livro. Então, tu sai na internet e vai ler um livro, tá? O trocadilho diz isso. O segundo, a gente sabe que é YouTube, mas you could be reading. Ao invés de estar assistindo, você poderia estar lendo. E o último, que é do Twitter, esse? Esses caracteres é do quê? É Twitter? Não lembro. Qual que é, gente? Acredito que seja do Twitter, sim. Então, 140 characters, try millions. Então, você só pode ter lá 140 caracteres. Tente milhões de caracteres, né, em outro lugar. Thank you, Arthur. Então, a leitura é fundamental para o desenvolvimento intelectual e para a construção do conhecimento, pois ela modifica, transforma, amplia a visão de mundo e proporciona a descoberta de novas realidades, ideias e palavras. As peças publicitárias produzidas se destinam a... Quem está com a apostila, fala a alternativa correta para teacher. Muito bem, André. Muito bem, Duda. Convidar o leitor a deixar de lado a utilização de redes sociais para mergulhar no universo da leitura. Exatamente isso que faz. A 2, olha que legal. 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope, and Johnny Cash. Now we have no Jobs, no Hope, no Cash. Então tá pegando aí 3 grandes nomes, né? Que é Steve Jobs, Bob Hope e Johnny Cash. O sobrenome dos 3 quer dizer sempre alguma coisa importante. Então, Steve Jobs, Jobs, trabalho. Bob Hope, Hope, esperança. E Johnny Cash, Cash, dinheiro. Então, 10 anos atrás nós tínhamos os 3. Agora a gente não tem nem trabalho, nem esperança e nem dinheiro. Fazendo um trocadilho entre o sobrenome deles. Trocadilho é um jogo de palavras que apresentam sons semelhantes ou iguais, de que resultam equívocos, por vezes engraçados. De acordo com o trocadilho apresentado, o que é correto afirmar? Qual a alternativa correta? Diz para mim. Isso, Má, muito bem. Letra I é a correta. Compara 2 momentos da sociedade americana, mencionando a perda de pessoas ilustres e as dificuldades econômicas do país. Muito bem. E a última? A quinta, número 5, da página 28. Vira lá. Tem uma mulher no supermercado e um senhor numa prateleira oferecendo um produto. E aí a charge diz assim: No offense, but I just can't buy food with a shelf life longer than my life expectancy. Então, sem ofensa, mas eu não posso comprar esse produto aí, que a data de validade é muito maior que a minha expectativa de vida. Mais ou menos isso que ela disse para ele. Nem sempre é possível identificar o significado de uma expressão idiomática, que é como a gente diz as coisas nas línguas. A gente já falou sobre isso, né? Falso cognato, expressão idiomática. Então, como que eu falo em português? Em português, por exemplo, a teacher fala alguma coisa, vamos estudar 4 horas de inglês, vocês falam, tô fora, o que vocês usam? Os meninos usavam na minha época, vai dar a bucha, essas coisas, essas gírias, essas expressões idiomáticas. São como a gente diz as coisas em certas línguas. Então, aqui, shelf life quer dizer data de expiração, tá? Então, é assim que se diz isso em inglês. Deve-se levar em conta os contextos social e cultural em que estão inseridos. Então, sendo assim, de acordo com o Cartoon, essa expressão idiomática shelf life, o que quer dizer? Qual a alternativa correta?
E também. E também. A consumidora decide não comprar o produto alimentício em questão, vista que ele apresenta um prazo de validade superior à expectativa de vida dela.